Vamos lá. Questão de número 16. Vamos para o que interessa, né? Questão 16 diz assim: a respeito da formação e configuração atual do território brasileiro, julgue o próximo item. Atualmente, o território brasileiro, do ponto de vista da integração, é mais articulado do que no século passado, dado a maior presença da rede urbana em diferentes regiões. Vamos lembrar, né? Quando a gente fala de rede urbana, a gente já tratou isso aqui hoje, né? A rede urbana pressupõe a rede de fluxos. E essa rede de fluxos, lembrando, é de fluxos materiais e de fluxos imateriais. Os fluxos materiais e imateriais são facilitados por sistemas de transporte, por sistemas de comunicação. O Brasil é completamente integrado? Não, claro que não, né? Na Amazônia brasileira, vocês viram a dificuldade agora de levar oxigênio para lá. Tudo bem? Né? A Força Aérea Brasileira com um risco imenso levando cilindro dentro de aeronave. Né? Se o cilindro vaza, explode, vai a porra toda para o ar. Né? Por quê? Porque você não tem uma rede rodoviária e ferroviária eficiente para aquela região. Agora, o Brasil é muito melhor do que aquilo que fora no passado. Então, ele está dizendo, atualmente, o território brasileiro, do ponto de vista da integração, é mais articulado, tudo bem, do que o século passado. Portanto, alternativa verdadeira. Beleza? Tranquilo? E isso a gente melhorou. Cara, é o que eu digo o seguinte, né? Quer dizer, eu sou, assim, um otimista moderado, né? Porque a gente vê hoje, por exemplo, o colapso do sistema de saúde, mas ele já foi pior. Vamos lembrar, até a Constituinte de 88 só tinha direito ao sistema de saúde quem tinha carteira de trabalho. Vamos só lembrar, você tinha que ter vínculo empregatício. Oi, querido. Sim, verdade. O Brasil tem um sistema de vacinação que é referência para o mundo inteiro. Durante a vacinação da gripe nos anos anteriores, nós vacinávamos 2 milhões de pessoas dia. A Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, em São Paulo, é referência mundial de produção de vacina. Por que a gente não está vacinando, então, agora 1 milhão de pessoas dia? Porque não tem vacina. E por que não tem vacina? Né? Porque o Brasil não tem projeto de longo prazo. Então, a indústria farmacêutica brasileira hoje importa 75% do que ela consome. Da tua aspirina, do paracetamol, até qualquer outro produto, 75% é importado. Resultado, no momento de pandemia, onde o mundo não tem vacina, porque não é um problema só do Brasil. O problema do Brasil é que houve um erro crasso de estratégia logo no início de não correr atrás do maior número de vacinas possível no curto prazo. O Bolsonaro chegou a falar, quem quer vender tem que nos procurar. Filho, acorda para a vida, você está numa pandemia, você tem ausência do insumo. Se você esperar que o cara venha até você ofertar, tu está fudido, porque tem outros países do mundo querendo comprar na tua frente. Isso só é válido quando a oferta é maior que a demanda. Não é o caso atual. Então, hoje, qual é o problema? Eu não tenho insumo. Não é nem logística, é insumo. Porque para produzir a vacina AstraZeneca, Oxford, aqui na Fiocruz, o insumo farmacêutico ativo, o IFA, vem da onde? China. Eu vi outro dia um cara muito engraçado no curso e falou assim, não vou tomar essa porra dessa Coronavac não, que ela vem da China, vou tomar a AstraZeneca, o animal. Né? Tem que falar assim, o animal. O insumo farmacêutico ativo da AstraZeneca vem da China. Ele foi desenvolvido na Inglaterra, mas ele é produzido na China. E por que a China se transformou na maior produtora mundial de insumo? Foi do nada. É aquela história que a gente estava batendo, é do nada. Tipo assim, puta, caralho, agora vamos começar a produzir essa porra. Não. Os caras já vêm com um trabalho de desenvolvimento na área farmacêutica já há vários anos. E aí, no momento de pandemia, você se tornou referência. Ponto. Ponto, é simples assim. Então, o problema hoje é insumo. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, no segundo semestre, vai começar a produzir o IFA. E a Coronavac, em São Paulo, no segundo semestre, o Butantan também deve começar a produzir. Né? Mas isso demanda tempo, né? Porque você tem um processo farmacológico complexo para poder desenvolver. Beleza? Isso não é assim. Então, qual é o nosso problema agora? Não tem insumo. Não tem matéria-prima para fazer a vacina. Campanha de vacinação é fácil. Postos de atendimento é fácil.
O Brasil é referência mundial. A carteira de vacinação das nossas crianças é uma das mais completas de todo mundo, de maneira gratuita. O SUS, aí é que está isso que me irrita, porque a galera fala mal de funcionário público e nego está pensando no cara que ganha 18, 20, 23 mil, que trabalha atrás de uma mesa 6 horas por dia. Ele não está vendo o policial que está na rua, ele não está vendo o professor que está em sala de aula, ele não está vendo o médico, a equipe de saúde, que está trabalhando todo dia com os piores salários. Os piores salários. Quem faz o atendimento da população, que é o policial, o professor e o pessoal da equipe médica, tem os piores salários do funcionalismo público. Eu tenho um amigo meu que trabalha no TCM, ele falou assim, Alex, o que tu está fazendo no Estado? Vem para o TCM, porra. Salário inicial, quase 17 mil. Valor para filho, né, até R$1.000 por mês de ajuda de custo para poder pagar. Auxílio alimentação, vale transporte, que dá quase para encher o tanque, né, quase que o mês inteiro. Mais auxílio supermercado. No total, ele falou assim, porra, a receita, plano de saúde, paga um valor mínimo. Ele falou assim, porra, o valor dos benefícios chega a quase 20 mil. Porra, caraca, é isso. E aí nego fala mal de funcionário público. Está falando mal de quem? Do cara que é apaniguado. Agora, o cara apaniguado não é aquele que está fazendo o trato da população. O SUS é um exemplo claro agora. A equipe lá se fudendo. Eu falei outro dia numa sala que um médico, né, de unidade básica de saúde tem salário base no Rio de Janeiro de R$ 1.700, o aluno no Rio. Eu falei, cara, eu vou roubar a porra do contra-cheque dele na secretaria e vou trazer para você. Ele só não ganha 1.700 porque ele faz uma porrada de outros plantões para poder aumentar. É igual o policial militar no Rio de Janeiro fazendo RAIS. Porra, até o talo para poder ter um pouquinho mais de salário. É isso. Professor, o cara tem que trabalhar 2, 3, 4, 5 escolas para ter um salário de 5 mil, 6 mil reais. Porra. Vamos lá. Questão 17. Questão 17 diz assim, dentre as razões da dispersão do parque industrial brasileiro, de forma regional e também territorial nacional, é correto afirmar que esse fato deveu-se ao aumento da guerra de lugares que reduzem impostos e oferecem vantagens de logística. Olha para cá. Posso apagar aqui, pessoal? O que a gente vai observar no Brasil? E isso aqui tem duas consequências importantes para a gente na prova, né? De 1930 até 1980, o Brasil está lá mudando a matriz econômica do setor primário exportador para o setor secundário. Então, há uma migração em massa da população do campo para a cidade. É o êxodo rural, é a migração campo-cidade, a gente já estudou. Esse movimento é realizado lá, basicamente, de maneira interregional, entre as macro-regiões. Perfeito? O que a gente vai observar? Nesse período, eu tenho a industrialização e eu vou observar também uma concentração espacial da indústria no eixo Rio-São Paulo. São Paulo, até hoje, concentra 50% da produção industrial brasileira. Cara, desligou mesmo? Desligou o ar. Então. Mas eu nem mexi. Então, vamos lá. O que acontece? De 1930 a 1980, a gente se industrializa e há uma grande concentração espacial da indústria no eixo Rio-São Paulo. A pergunta é por quê? Porque o Rio de Janeiro e São Paulo tinham fatores locacionais que eram vantagens para a indústria. Duas das primeiras cidades brasileiras a se eletrificarem, Rio de Janeiro e São Paulo, o Porto do Rio, o Porto de Santos em São Paulo, a rede ferroviária que ligava Rio de Janeiro e São Paulo até o interior. Nós vamos observar a chegada dos imigrantes a partir de 1870, italianos, alemães, poloneses, ucranianos, né, que já tinham trabalhado na indústria na Europa, que serve de mão de obra barata para a industrialização brasileira, e ao mesmo tempo mercado consumidor, que era uma mão de obra livre, tudo bem? Então há uma forte concentração aqui. No meio do caminho, lá nos anos 1990, o Brasil resolveu adotar o ideário neoliberal. Esse ideário neoliberal, ele começa com Collor, tudo bem? 90, 92, se amplia com Fernando Henrique Cardoso, 94 até 2002, e mais recentemente no governo Temer, de 2016 até 2018, e agora no governo Bolsonaro. Lembrando que o Paulo Guedes
né, é um neoliberal de carteirinha, né? Então, o que acontece? O neoliberalismo ele vai propor, dentre outras questões, a abertura comercial. Só que qual é o problema da abertura? É a velocidade que você faz a abertura e não exigir contrapartida. Porque, por exemplo, quando você abre uma economia para produto importado, eu tenho que ter uma contrapartida, do tipo, olha, eu abro a minha economia para a entrada, por exemplo, da Huawei chinesa no Brasil. Ok, mas em contrapartida a China tem que abrir o seu mercado para produtos brasileiros. É assim que se faz no mundo inteiro. O Brasil não. Com Collor, resolveu abrir a economia de maneira unilateral. Resultado, matou a indústria brasileira de hardware. Tudo bem? Compaq, Acer, Motorola, Intel entraram no mercado e detonaram o mercado de hardware no Brasil. Por um outro lado, a gente vai observar que as empresas sofrendo uma competição muito rápida do produto importado, quem é mais velho aqui lembra? Quem era grande fabricante de brinquedos no Brasil? A Estrela, foi para o saco. Engolida por produto chinês e pela Fisher-Price, que é americana, mas cujo produto é produzido na China. Então, quando você abre a sua economia, as empresas vão tentar uma estratégia de sobrevivência. E uma estratégia de sobrevivência, a partir dos anos 90, então de 1990 até 2021, será aquilo que nós chamamos de desconcentração espacial da indústria. A indústria vai começar a ir para o interior. Primeiro, o interior dos estados produtores. A Peugeot, Renault, Citroën vem para o Rio de Janeiro para São Paulo. Não, vão para ir para Resende e Porto Real. Por quê? Mão de obra barata, sindicato fraco, incentivo fiscal, que é a guerra fiscal entre os estados, boa infraestrutura pela Dutra, né? Eu desloco a mercadoria tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. Autopeça em São Paulo vem pela Dutra. Resultado, né? A nova fábrica da Nestlé, Três Rios, ao longo da 040, até Juiz de Fora, chega até Belo Horizonte, que vai até Brasília. Porra, por que Três Rios? Alguém já ouviu falar do sindicato, né, dos trabalhadores da indústria de laticínios em Três Rios? Salário baixo, incentivo fiscal, né, mão de obra, né, relativamente qualificada e por aí vai. Por que essa desconcentração ela acontece primeiro dentro do próprio estado produtor? A fábrica da Hyundai foi para Jundiaí, interior de São Paulo. A fábrica da Ford, agora saindo do Brasil, foi para Camaçari, na Bahia. Ela está à procura dessas vantagens locacionais. Toda a indústria está se desconcentrando, Alex? Não, só a indústria de baixa tecnologia. O que é a indústria de baixa tecnologia? Calçado, tecido, couro, eletroeletrônico, metal mecânico, automobilístico, autopeça, que não depende de mão de obra muito qualificada. A indústria de alta qualificação, essa permanece no eixo Rio-São Paulo. Indústria petroquímica, farmacêutica, tecnológica, tecnologia da informação, né, telecomunicações, biomedicina e por aí vai, continua aqui. O resto se desconcentrou. Então, olha o que ele vai dizer para a gente, né? Dentre as razões para a dispersão do parque industrial brasileiro de forma regional, ou seja, dentro daquela área que já era produtora, mas no interior, no território e também no território nacional, é correto afirmar que deveu-se à guerra de lugares. O que é a guerra de lugares? Não é a guerra fiscal? E a guerra fiscal não é uma das vantagens locacionais que a empresa está buscando? Vamos lá, pegar o governo Pezão, só para aumentar a indignação. No finalzinho do governo dele, ele propôs à Alerj uma isenção fiscal de 893 milhões de reais para criar uma fábrica da Ambev em Barra do Piraí. Por acaso é a cidade natal dele. A escolha do local foi mero acaso. Mero acaso. O governo do estado do Rio de Janeiro fudido e o cara propondo uma isenção fiscal de 893 milhões de reais. Para a Ambev, que é pobrinha, fudida, né, tá na merda. Então, qual é a grande questão? É que você tem uma guerra de lugares. É quem me dá a maior isenção fiscal, que reduzem impostos e oferecem vantagens de logística. Né? Barra do Piraí está ao longo ali da Dutra, dá para ir para São Paulo rapidinho para o Rio de Janeiro. Alternativa verdadeira. Perfeito? Questão 18. Na realidade, o neoliberalismo, e essa é uma pergunta importante, porque ela pode cair naquela parte de internacionalização da economia brasileira. O neoliberalismo acredita que o Estado como um todo, é um Estado paquidérmico,
que se movimenta de maneira lenta, é um Estado corrupto, é um Estado gastalhão, é um Estado que suga os recursos da sociedade e não devolve isso na forma de bens e serviços adequados. Em parte, a conclusão é correta, só que a premissa, no meu entendimento, está errada. A questão não é simplesmente todo o Estado, porque quando ele fala de funcionário público, o cara está falando de quem? Não dá para falar de funcionário público no geral. Você sabia que 65% dos funcionários públicos no Brasil estão em 3 áreas apenas? Educação, segurança pública e área médica? Área de saúde? 65%. Repito, que ganham os piores salários nas piores condições de emprego. Então, a imagem que o Brasil tem de funcionário público é o cara que ganha muito, trabalha muito pouco, está atrás de uma mesa confortável na escrivaninha. Perfeito? Isso não representa a maior parte dos funcionários públicos no Brasil, formado pelas Forças Armadas, segurança, educação e a área de saúde. Não representa. Qual é o grande ponto? O neoliberalismo acredita que, como o Estado é um Estado gastalhão, corrupto, paquidérmico, se movimenta de maneira lenta, etc. e tal, você tem que diminuir o papel do Estado. Porque a iniciativa privada faz mais e faz melhor. Nem sempre é verdadeiro, correto? Então, uma das premissas é a redução do papel do Estado. Como é que isso atua? Com um processo de desestatização. A desestatização é o quê? A privatização, a concessão e a autorização. Então, sempre a iniciativa privada faz melhor. E os 2 vazamentos das barragens da Vale, que agora é uma empresa privada? E agora, o porto de Sepetiba fechado, né, pela prefeitura, porque a Vale está jogando resíduo de minério de ferro na Baía de Guanabara. E a Oi, que acumula 20 bilhões de multa por mau atendimento aplicado pela Anatel. E a Conser, da BR-040, que não duplicou a Serra de Petrópolis, embora prevista no contrato. Então, a iniciativa privada quanto a pública podem fazer muito bem ou muito mal as suas tarefas, depende da maneira como ela é gerida. Essa é que é a questão. Agora, o neoliberalismo ele parte do pressuposto de que se o problema é o Estado, e eu, Alex, não acho que o problema seja o Estado, eu acho que é o problema da gestão do Estado, é outra questão, não é o Estado. Igual, por exemplo, nós estávamos falando, nós temos 19 mil policiais federais no Brasil. Isso é risível. É risível para um país com 17 mil quilômetros de fronteira. Entendeu? 2.400 policial, 2.400, passa pela minha mesa. Salário inicial de soldado da PM, 2.400. Não, o neoliberalismo ele acredita, no meu entendimento, de forma equivocada, que o Estado tem que ser um Estado mínimo, cuidando apenas das funções típicas de Estado. O que seriam as funções típicas de Estado, né? A soberania nacional, a emissão da moeda, o controle da sua circulação, né? Eventualmente, né, algum tipo de serviço na área social e acabou. Nada além disso. Porque eles acreditam nas livres forças de mercado, que as livres forças de mercado geram a melhor alocação de bens e serviços para o conjunto da população. Está provado agora na pandemia que isso não é verdadeiro. Provado agora. Qual é a farmacêutica privada brasileira ou mundial que está desenvolvendo vacina sem a ajuda dos governos? Ah, mas a Pfizer está fazendo sozinha, com financiamento do governo americano. Simples assim. Então, a questão é como que você vai gerir a iniciativa privada ou o Estado. Então, por exemplo, vamos falar um caso rápido para você entender. O Paulo Guedes botou os Correios na lista de privatização. Aí todo mundo vai concordar. Pô, os Correios estão prestando serviço de merda. Minha correspondência atrasa, né? Tudo atrasa, encomenda atrasa. Há quantos anos não tem concurso para os Correios? 10 anos. 10 anos. Você sucateia a empresa. Óbvio que ela não dá condições mais de exercer um bom trabalho, aí você diz, viu como é que ela é incompetente? Então agora vamos privatizar. Quem é que está de olho? A DHL, americana, aliás, alemã, está de olho, né? Uma outra americana, que eu esqueci o nome, e a Mercado Livre, que já está pretendendo comprar parte do mercado. Só que qual é o problema? Se você fizer uma cotação, né, das transportadoras privadas e dos Correios para a entrega de uma encomenda, você vai ver rápido como que a empresa privada cobra mais caro, porque ela não tem logística a nível nacional. Então, ela quer abocanhar a logística que é do Correio. Aí o Correio é ineficiente, há 10 anos sem concurso. Qual é o investimento que tem? Nenhum. Você sucateia a empresa, depois que ela está sucateada prestando mau serviço, a população vai lá e concorda. Privatiza essa porra mesmo. Sacou?
Paulo Freire tinha uma frase muito interessante, ele dizia assim, né? No Brasil...